Eles são muitos, estima-se que 1 milhão. A população de rua no Brasil não para de crescer e desperta a compaixão, principalmente em épocas de frio e chuva intensos. Apesar do trabalho assistencialista dos municípios, muitos não aceitam a ajuda. E por quê? Vamos entender isso hoje, saber que serviços são oferecidos e como nós podemos ajudar. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs, agora ao vivo para todo o Brasil. Durante os meses mais frios, muitos brasileiros sofrem por não ter para onde ir e o que vestir. Para alguns, o frio pode até ser uma sentença de morte. Roupas de inverno europeu, mas no outono brasileiro. É o fim de tarde gelado que para muita gente lembra a hora de voltar para casa. Vou tomar uma sopinha básica, bem quentinha, tomar um banho e cair debaixo das cobertas. Mas e quem não tem para onde voltar? São muitos, nos viadutos, nas esquinas, nas calçadas. Corpos enfileirados ao relento, olhares que pedem socorro, uma angústia ignorada diariamente. É a miséria banalizada. Este aqui é o centro da maior e mais rica cidade do país. Estamos na Praça da Sé, em São Paulo, já passa da meia-noite. Dá para ver ali, ó, toda iluminada, a Secretaria de Justiça do Estado. Aqui, além de ser um cartão postal, também é um tradicional endereço onde dezenas, às vezes centenas de pessoas passam a noite ao relento. Para algumas delas, o próximo inverno pode também ser o último. Eu não sei como que eu tô vivo, não sei. Marcos e Thales já se cansaram de acordar ao lado de gente morta. Para eles, pior que uma noite de inverno é uma noite chuvosa de inverno. Vai dormir assim, tipo esse cara aí, ó. Aí morreu no gelado. O bombeiro foi lá pegar a perícia e já estava morto já. Não há números oficiais que traduzam esse sofrimento no Brasil. O IBGE fala em até 1 milhão de moradores de rua, quase 1% de toda a população. Mas quantos morreram de frio no último ano? Este especialista garante que foram bem mais do que se suspeita. O IML é uma caixa preta. A gente não sabe realmente quem morreu de frio na rua. E essa é uma dificuldade só de São Paulo ou você conhece cidades brasileiras que se planejam com antecedência para o frio que está chegando? Desconheço qualquer cidade que faça um planejamento para o frio, não é? Porque não há um planejamento para as pessoas não irem para a rua. Você acha que vai ter planejamento para cuidar dessas pessoas? A impressão que nós temos é que as prefeituras querem que essas pessoas morram. É uma situação muito dura e para falar sobre como os mais pobres podem se proteger nesse inverno, eu vou conversar agora com Isabel Cristina Bueno, que é coordenadora de proteção especial da Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de São Paulo. E para completar o time está com a gente a blogueira convidada de hoje, a querida Rosana Herman, do Portal R7. Obrigada pela presença de vocês, bem-vindas. A gente vê essa sonora super forte, né, do urbanista falando que parece que as prefeituras querem que essas pessoas morram, né? Como que você, que é da assistência, enxerga esse tipo de fala do urbanista e é isso mesmo? Então, né, a fala do Alderon Costa, ele é parceiro nosso, mantém conosco, conveniado com a nossa secretaria, 3 serviços voltados ao atendimento à população de rua, um espaço de restaurante comunitário no centro da cidade e 2 espaços de acolhimento em Santo Amaro, na região sul. A fala do Alderon, né, um companheiro aí de luta de muitos anos, a gente se conhece desde 98, nessa batalha aí em relação à questão da população de rua, é muito forte, né? Eu acredito que ele expressa, inclusive, um sentimento que pessoal que ele tem em relação a essa questão. É sabido que existe hoje no Brasil o próprio movimento de população de rua vem se organizando, né, há muitos anos, desde a década de 80. A gente tem muitas experiências, tanto organizadas por eles próprios, pelas pessoas em situação de rua, sociedade civil e governo, né? Mas, desculpe te interromper, mas o movimento das pessoas de rua, assim, é representado por elas próprias. O que elas reivindicam? Elas querem o direito de poder morar na rua, elas querem o direito de serem recolhidas pela prefeitura ou não? O que elas querem? O que elas pedem?
Então, o Movimento Nacional de População de Rua é um movimento nacional, eles têm organização no nacional, no estadual. Aqui no município nós mantemos um conselho de monitoramento das políticas voltadas à pessoa em situação de rua. Eles lutam por políticas públicas, né? Então, eles lutam pelo direito à moradia, pelo direito à educação, pelo direito à saúde, né? Pelo direito... Porque como se o governo garantisse a eles uma residência, mesmo que simples, um emprego, é isso? Não um albergue, não um lugar de ficar hospedado. Também um espaço de acolhimento, né? Porque muitos deles precisam desse primeiro espaço, desse primeiro passo, que é o de ser acolhido num serviço da assistência social, que todos conhecem como albergue, né? Os nossos centros de acolhida, para depois dar esses outros passos, né? Que é de chegar a um processo de autonomia, de ter um emprego, né? Nós temos experiência, nós estamos com algumas parcerias, né? Nós temos zeladores de praça, nós temos uma parceria com o sindicato das empresas de asseio e limpeza do Estado de São Paulo, que tem empregado os nossos acolhidos, né? As pessoas que estão acolhidas nos nossos serviços. E nós temos parceria também com a habitação, né? Então, a gente também encaminha para a moradia quando eles atingem esse nível de autonomia. Então, vamos falar um pouco disso, porque a gente falou no começo do programa, né, nesse texto de abertura, que muitos não querem ser ajudados nesse sentido de ter que ir para um albergue, né? Em primeiro lugar, a população de rua não é homogênea. Existem diferenças tem perfis diferentes de pessoas morando na rua, né? Isso. Tem desempregado, tem muita gente com doença mental séria, basicamente, né? O que seria? Vamos especificar como que vocês classificam. Tá. O nosso ex-ministro, né, do Desenvolvimento Social, o Ananias, ele afirma que, na verdade, são vários fenômenos que levam à rualização, chama de rualização, né? O indivíduo chega na rua por uma série de motivos, não é só pela questão da perda de emprego. Então, nós temos na rua um perfil muito heterogêneo, né? Com diversas características diferentes. Aquele que é, sim, portador da doença mental, né? Aquele que é portador da deficiência, mesmo tem deficiência intelectual, aquele que faz uso abusivo de álcool e droga, né? O que veio para a rua fugindo de uma situação de extrema pobreza, né? Então, assim, o universo da rua é um universo muito amplo e cada indivíduo requer uma ação diferenciada. Né? As ações... Mas são muito mais homens adultos. 80% são homens, inclusive em idade produtiva. A gente tem um dado aqui de Florianópolis, da Prefeitura de Florianópolis, que das 39% das pessoas de rua que querem receber ajuda, depois de um tempo, a maioria volta para a rua porque tem dependência química, principalmente. A gente observa isso em São Paulo também? Ou por que eles não querem aceitar a ajuda do abrigo? Tem uma razão? Então, na verdade, assim, eu não sei precisar em termos de porcentagem de quantas pessoas retornam depois de um processo. A gente sabe que existem os processos de recaída, isso é verdadeiro. Mas nós também temos situações, né, e diversas situações, números bem expressivos de casos exitosos. O que a gente tem que primar é que ele, de fato, passe por um processo de tratamento de saúde. População em situação de rua é, sim, um problema de saúde pública. Sim, é claro. A gente não pode deixar de... Hoje aqui em São Paulo está um frio louco, está chovendo muito. De manhã eu saí cedo para dar aula e eu fui a pé com um guarda-chuva e eu vi uma pessoa, era uma pessoa que estava coberta inteira de um plástico preto, bem perto da minha casa, e chovia muito e ela estava ali deitada. E eu falei, meu Deus, mas esse chão frio, essa pessoa deitada aqui desse jeito, com essa chuva. Bom, eu dei aula, muitas horas depois eu voltei, ela estava na mesma posição. Eu fiquei apavorada, pensando, gente, será que essa pessoa está morta? Porque ela pode ter morrido. Ela estava no mesmo jeito, assim, já tinha poça de água naquela... Me deu um desalento, uma vontade de chorar. Eu cheguei em casa, eu fiz um post, falei, sabe, o que a gente faz, sabe, assim, o que a gente faz? A gente liga para a PM, a gente liga para o... Sabe, eu queria um jeito de saber o que a gente pode fazer. Porque a minha pergunta que eu fiz anterior é nesse sentido, né? Como as pessoas podem, numa situação tão difícil como aqui em São Paulo hoje, é o que está acontecendo pelo menos aqui com essa chuva, não aceitar ajuda? Na verdade, assim, uma situação como essa, né, o munícipe, né, a pessoa que presenciar, deve ligar para 156. Né? 156. 156 é o telefone da prefeitura,
que você pode tanto acionar os nossos serviços de abordagem de rua da Secretaria de Assistência, quanto acionar também o SAMU, se você verificar que é um caso de situação de saúde, que ele precisa de um atendimento emergencial. Mesmo tendo o número do SAMU, 156 é um telefone da Prefeitura para todas as situações, né, que envolvam a pessoa em situação de rua, ou mesmo outras ações, por exemplo, essa ação de doar, né? Você pode também entrar em contato com o 156, o 156 vai direcionar toda a sua doação para a Defesa Civil e a Defesa Civil vai fazer a distribuição para as organizações que trabalham com essa população. Quer dizer, você diz que é melhor a gente doar para a Prefeitura, pode ser na sua cidade, não precisa ser necessariamente só aqui em São Paulo, para que vocês distribuam. Para não ser uma ação individual, né? Você sozinho querer salvar a situação. Quer dizer, já existem organizações. Sim. Porque isso inclui aquilo que a gente falava antes de começar o programa, a gente conversou bastante, da população de rua acabar recebendo na rua comida, dinheiro, cobertor, e isso dificulta o trabalho que já é realizado pelo órgão, é isso? Na verdade, a gente, como órgão público, né, a gente solicita, né, que a população ela não faça ações isoladas. Entendi. Né? Porque ao fazer ações isoladas, ao doar um agasalho na rua, doar uma sopa na rua, você acaba criando na pessoa em situação de rua uma resistência de sair daquele local, de ser ajudada. Ser ajudada pelo poder público, né? E é papel do poder público acolher essas pessoas. Olha, gente, sem saber para onde ir, as pessoas que vivem nas ruas recorrem aos albergues, atrás de abrigo, comida e um cobertor. É o que a gente vem falando aqui. Veja a reportagem. Nesse Brasil de clima quente, tropical, você vai se surpreender. Mas até 130 pessoas morrem de frio todos os anos. E esse número só não é maior por causa de lugares como esse. Um albergue que recebe até 300 moradores de rua por noite. Aqui essas pessoas recebem água, comida, um banho quente. Tem também assistência médica e psicológica, mas o principal está aqui. Uma cama protegida, um lugar quentinho para passar a noite. Só que não se engane, quase metade da população de rua brasileira não tem a mesma sorte. Este inverno o André não vai passar na rua, pelo menos não durante a noite. A vaga dele já está garantida neste albergue que serve de modelo para muitos outros. Aqui não tem fila na porta. As filas, por sinal, são outro trauma na vida dessa gente. Já pegou muita fila em que você acabou não entrando, teve que virar as costas e dormir na rua? Já. Muitas vezes. Que sensação dá? Muitas vezes. Horrível. Porque o portão fecha na tua cara e você não sabe que... Tava sonhando com aquele banho quentinho já, né? É certo que alguns moradores de rua se negam a ir para o albergue. Gente como Silene, que vive melhor que a maioria. A tenda, reforçada com madeira, debaixo do viaduto, é o lar dela, do marido e de 2 cachorros. Abrigo nenhum aceitaria Silene com a família toda. Por causa dos cachorros. Tem os cachorros... Deus nasceu, né? Que eu tenho eles. Entendi. Os 2, né? Para essas pessoas, a rua é um pesadelo, mas também uma escola. E entre um inverno e outro, uma humilhação e outra, eles aprendem com a própria história e passam a ensinar também. Esse exemplo dessa senhora que vive nessa casa improvisada, né? Isso é comum aqui em São Paulo? Tem muita gente nessa situação, parece que ela não busca a ajuda da prefeitura, por exemplo, para sobreviver. Nós temos pessoas, né, como a gente vem falando aqui, que resistem a este acolhimento, né? Se vocês observaram lá, ela tem o cachorro, né? Ela tem, é a casa dela, é a casa dela. Por mais que nos pareça estranho, aquele espaço é um espaço que para ela é um referencial de casa. Um conceito de lar mesmo. É um conceito de lar. Ela não está migrando pela cidade atrás de abrigo. Tanto que ela tem o cachorrinho dela ali, que é um elo afetivo, né, dela, quer dizer, ela se a gente for pensar no ponto de vista da saúde, ela ainda mantém uma estrutura social mínima. E de saúde, sim, que ela ainda tem ali preservado um vínculo, né? Agora, tem um dado aqui que esse ano o valor destinado para os moradores de rua deve ser de 102 milhões aqui em São Paulo, que equivale a mais ou menos um salário mínimo para cada morador de rua por mês, né, para cuidar dessas pessoas. E na reportagem a gente viu também um morador de rua falando da fila dos abrigos. Nessa época do ano tem muito mais fila mesmo e essa verba aqui
é destinada exatamente para que tipo de ações? Vamos especificar quais são elas, tá? Na verdade, assim, a doutora Alda, que é a nossa secretária, né, a secretária da pasta, ela tem determinado, desde o início da nossa gestão, que não ocorra fila nos nossos serviços de acolhimento. Então, a ordem, e isso está em portaria, inclusive em portaria intersecretarial, inclusive com medidas de sanção para a organização que não cumpria a orientação, que todas as pessoas que buscarem auxílio devam ser recolhidas, né, acolhidas num primeiro momento, devem receber o primeiro acolhimento e, terminando a disponibilidade de vaga naquele serviço, ela aciona a nossa central de atendimento permanente de emergência, através de um 156 ou através de um número fixo que as nossas organizações têm, e a nossa central de atendimento vai levar esta pessoa em situação de rua para outro local que tem vaga. Então, não se deve ocorrer mais na cidade de São Paulo esse tipo de fila. Dispensa e fila. Essas pessoas têm documentos, assim, vocês providenciam documentos para elas, sei lá, a maioria tem RG, sabe o nome completo, sabe o nome completo, tem isso também, né? Como é que é isso? Vocês ajudam com documentação? Tem um cadastro de moradores? Tem um cadastro? Como essas pessoas são identificadas? Na verdade, assim, a gente, da mesma forma que é um público muito heterogêneo, as situações também são. Então, você tem os indivíduos que têm, sim, a sua questão civil em ordem, né, chegam com documentação, e você também tem aquele indivíduo que chega sem nenhuma documentação. Inclusive, muitos deles sem noção de espaço, de tempo, de onde veio, como é que chegou naquela situação ali que o levou a viver nas ruas, né? Nós temos em todos os nossos serviços de acolhimento e serviços de convivência uma equipe de profissionais, né, de assistentes sociais e psicólogos que tem entre suas funções a de providenciar a questão dos documentos. Então, assim, mesmo ele estando em situação de irregularidade em relação à questão da documentação, você atende e o nosso setor de serviço social tem que providenciar. E esse dinheiro todo que é destinado para a população de rua vai aonde, São várias ações. Nós temos 470 agentes, né, que nós lá na assistência chamamos de orientadores socioeducativos, que fazem o trabalho de abordagem de rua, né? Nós temos as combis que mantêm, né, a circulação, que faz o transporte, porque a orientação é que aqueles que têm uma certa autonomia, né, que se locomovem com uma certa facilidade, que eles busquem esse atendimento. A maioria deles já conhecem a rede, já sabem onde está localizado o serviço. E um conta para o outro. Isso. Assim. E os que não estão nessa situação, que na assistência a gente chama, que são as pessoas mais caídas, mais crônicas, o exemplo que você trouxe para a gente, nós temos peruas que vão e fazem o transporte dessas pessoas para os nossos serviços, ou para atendimento médico, para um pronto-socorro, para uma unidade básica de saúde. Essa é uma das ações. Tem os acolhimentos, né, que são os que a população conhece como albergue, e os espaços de convivência. Então, durante o dia, nós temos também os centros, que popularmente as pessoas conhecem como tenda, que facilitam o convívio, né? Rosana, vamos aproveitar para falar um pouquinho do querido leitor? Você já falou, sim. já deu uma deixa que escreveu sobre o assunto, né? Deixa que tem um post chamado Muita Chuva, que eu falei exatamente isso, que até eu disse, vai ser um inverno rigoroso, a gente também tem que espera esse rigor também da prefeitura, no sentido de cuidar das pessoas que estão no chão. Então, se você quiser comentar ou quiser fazer perguntas também nesse post Muita Chuva, r7.com/Rosana. É um blog que fala de internet, de tecnologia, mas também fala de questões pessoais, sociais, né, como essa, que são as coisas que a gente vivencia no dia a dia. Não tem como você se deparar com isso e não sentir nada, não se perguntar nada, né? Porque você quer saber o que é melhor para você fazer. Então, entra lá no r7.com/Rosana, deixa um comentário lá no Muita Chuva, porque a frase que eu deixei é: a cidade tem que se preparar para isso. E ajudar a promover o debate, né, Rosana? Exatamente. Que é o que é mais importante. E às vezes a gente acha que está ajudando, dando uma sopa e dando uma roupa, e a gente não está ajudando a pessoa. A gente falou bastante sobre essa ajuda que a prefeitura, a assistência social dá para os adultos, mas e para as crianças? Como que é o serviço, o tratamento? Então, as crianças
é um número muito menor do que o número de adultos, né? Mas nós temos, sim, crianças tanto no trabalho infantil quanto em situação de rua. O foco do atendimento da criança em situação de rua é sempre a família. É sempre investir na possibilidade de retorno à família. Para tanto, como muitas delas saem da família, né, fazem esse movimento de vir para a rua, até pelo contexto de violência que vivem em casa, ou no seu bairro, ou no seu território, a gente tem, através dos nossos centros de referência da assistência, a gente faz todo o investimento na família para que essas crianças voltem para a família. Na impossibilidade de retorno à família, aí sim nós fazemos o acolhimento em abrigos, né? Elas são acolhidas nos abrigos. Nós temos 148 abrigos na cidade de São Paulo. Só para crianças? Só para crianças. Agora, se eu quiser ajudar qualquer morador de rua, uma família que mora na rua, ou uma criança, aí eu tiver, sei lá, por exemplo, uma verba em dinheiro para dar uma refeição, ou se alguém quiser até empregar, às vezes quer contratar, como você mesmo falou assim, alguém para cuidar do jardim da praça, uma empresa que queira contratar alguém. Para dar essa ajuda. Exatamente. Qual a orientação, né? Então, nós, da Secretaria de Assistência Social, em relação à questão do trabalho, a gente faz sempre uma parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho. Então, a gente encaminha sempre para o CAT, que é a Central de Atendimento ao Trabalhador. Né? Nós temos, eu posso disponibilizar o telefone da Coordenadoria da Proteção Social Especial, se tiver algum empresário, né, que queira pode falar contratar. o telefone. 3291, né, 9729 ou 9725. 3291? 9729 ou 3291-9725. Certo. E aí a gente pode estar passando mesmo, né, o contato com as equipes sociais que a gente tem nos diversos serviços, porque a assistente social dos nossos centros de atendimento vai indicar aquele que já está nesse processo de autonomia. E para doar comida ou roupa? Então, a gente repete, né, insiste que entre em contato com 156. Essa central de atendimento da prefeitura vai redirecionar o atendimento à Defesa Civil. E a Defesa Civil vai organizar, né, essa forma de distribuição. Ou se a questão da alimentação de fato for uma questão que a pessoa queira muito doar, nós também temos os nossos centros de convivência, que são as tendas, que a gente tem uma grade que a gente pode ofertar espaços para doação dentro desse espaço. Okay. E o 156 também atende, no caso, vamos supor, às vezes a pessoa tem uma loja, chega lá para abrir a loja e tem um monte de gente dormindo na porta e ela não sabe como agir, sabe, ela tem pena, mas também é a loja, as pessoas não vão entrar. Então, para não entrar num confronto, também liga 156 para pedir uma ajuda, para tentar um convencimento para a pessoa ir para um albergue. 156 vai repassar a ligação para a nossa central de atendimento permanente e emergência. Vai uma perua com uma dupla de orientadores socioeducativos, né, de educadores de rua, para fazer essa abordagem e esse convite para que ele adentre os nossos trabalhos, os nossos serviços. Bacana, no Uniblog de hoje, então, a gente falou sobre como ajudar as pessoas que moram na rua nessa época do frio, o que os serviços assistencialistas vêm fazendo nesse sentido. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação da Isabel Cristina Bueno. Muito obrigada pela participação aqui no Uniblogs. Rosana Herman, mais uma vez, obrigada por ter vindo. E olha, gente, amanhã vamos falar da importância da hidratação do corpo e como manter a rotina de exercícios, mesmo quando aquele cobertorzinho parece ser a melhor opção. As mudanças de hábito no tempo de inverno. Mande e-mail para o Uniblogs ou a sua sugestão via Twitter no @UniblogsTV. Eu espero você às 14h. Obrigada pela companhia. Tchau.